boa tarde, tudo bem? Eu sou Marcela Rá, hoje é quarta-feira, dia 16 de novembro. Essas são imagens ao vivo da capital paulista, de onde falamos de São Paulo para todo o Brasil e para vários países pela Record News Internacional. Olá, boa tarde, tudo bem? Eu sou Maria Clara Leite. A Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania do Senado deve votar a proposta de emenda à Constituição que retira o foro privilegiado de políticos e autoridades brasileiras, inclusive o presidente da República. O relator da proposta, senador Randolfo Rodrigues, estima em 22 mil o número de autoridades que possuem algum privilégio de foro por conta da função que ocupam no país. A votação estava marcada para hoje, mas foi cancelada por falta de quórum. Você é a favor do fim do foro privilegiado? É o que a nossa enquete de hoje quer saber. Para votar, entre nas redes sociais. Use a hashtag #LinkRecordNews. Agora vamos aos destaques de hoje. Confusão no Rio de Janeiro. Servidores do Estado entram em confronto com a polícia em protesto em frente à Assembleia Legislativa do Rio. A manifestação acontece antes da votação do pacote de medidas para combater a crise financeira no Estado. Polícia Federal prende ex-governador do Rio de Janeiro, Antony Garotinho. Divida sua opinião com a gente, participe do nosso jornal, porque começa agora a segunda edição do Link Record News. E a gente começa falando da manifestação que acontece em frente à Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, onde vai acontecer a votação do pacote de medidas de cortes de gastos do governo. Hoje, então, essa discussão começa para que a votação seja realizada a partir do mês de dezembro. Nesse protesto dessa manhã, a polícia precisou usar bombas de efeito moral e também gás lacrimogênio para conter alguns manifestantes que derrubaram as grades que cercam o prédio. Nesse confronto com os policiais, pelo menos uma pessoa se feriu e foi socorrida. O estado de saúde dela ainda não foi divulgado. Entre os manifestantes estão integrantes de forças de segurança do estado, como Polícia Militar, Polícia Civil e também o Corpo de Bombeiros. Os policiais militares que participam do protesto alugaram um carro de som e também carregam faixas pedindo intervenção militar. Esse protesto foi bastante tenso nesta manhã, durante a tarde de hoje. A previsão é que essa discussão comece, então, na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, nesta tarde, por volta das 15 horas. A gente não sabe se vai ter, de fato ou não, o início dessa discussão, com todos esses confrontos que aconteceram no início da tarde de hoje. Teve um momento de bastante tensão, por volta da 1h da tarde. Teve confronto entre manifestantes e policiais. Os policiais da cavalaria chegaram para reforçar a segurança, fizeram ali um cordão de isolamento em torno do prédio da Alerj para impedir que os manifestantes ocupassem novamente o prédio, né, da Alerj. Inclusive, eles usaram os canhões de água para dispersar os manifestantes. Bombas de gás lacrimogênio também foram usadas durante esses protestos, então, que acontece ainda em frente à Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. Lembrando que esse protesto acontece por causa do pacote de ajuste fiscal proposto pelo governador do Rio, Luiz Fernando Pezão. Os servidores do estado são contra essas medidas de ajuste fiscal. Você vê aí nas imagens que o Caveirão, aquele carro blindado da Polícia Militar, também participa aí da segurança desse protesto, além de 500 homens da Força Nacional de Segurança. Esses homens foram solicitados justamente pelo governador do estado para auxiliar. Você tem aí nas imagens as imagens das grades quebradas, né? Por 2 momentos, os manifestantes tentaram invadir o prédio da Alerj, Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. A primeira vez aconteceu por volta do meio-dia, eles conseguiram ultrapassar uma das barreiras. Depois, à 1h30 da tarde, eles ultrapassaram a segunda barreira. Só não invadiram então porque um forte esquema de segurança foi montado aí em todo o entorno da Alerj. Inclusive, algumas ruas foram bloqueadas aí no entorno da Assembleia Legislativa. A rua 1º de Março estava interditada pelo menos até
o começo da tarde de hoje, também havia um bloqueio no tráfego na pista lateral da Avenida Presidente Antônio Carlos, a partir ali da Avenida Franklin Roosevelt. Portanto, o protesto foi se dispersando aí no local. De qualquer forma, o trânsito ficou prejudicado no início da tarde de hoje e deve permanecer em todo o entorno da Alerj, já que essa reunião está começando agora, essa discussão está começando neste momento e há então previsão de mais protestos para a tarde desta quarta-feira. Lembrando que esse pacote de ajuste fiscal proposto há 2 semanas pelo governador do Rio, Luiz Fernando Pezão, vai afetar diretamente os servidores. Entre as medidas estão o aumento do desconto previdenciário de 11% para 14%. Aposentados e pensionistas que recebem hoje menos que R$ 5.189 estão isentos de desconto previdenciário e, se esse pacote passar a valer, passarão a contribuir, portanto, com 30% dos vencimentos. São vários itens nessa proposta colocada pelo governador Luiz Fernando Pezão que vão ser discutidos e analisados num primeiro momento na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. Inclusive, as pautas estão divididas entre os dias da semana. Hoje, por exemplo, vão ser discutidas as seguintes pautas: a diminuição de 40 para 15 salários mínimos, o que é considerado pagamento de pequeno valor. Então, acima disso, as dívidas do Estado com fornecedores ou pessoas podem ser pagas em precatórios e isso gera muita revolta na população, porque as dívidas em precatórios elas demoram mais para serem pagas. E o valor, então, caiu de 40 para 15 salários mínimos. Esse, então, é um dos pontos que vai ser discutido na tarde de hoje. E depois de quase 5 horas de protesto, o manifestante informou que um grupo conversou com o presidente da Alerj, Jorge Pisciani. Ele informou que ficou acertado de que, antes da votação de cada projeto, representantes dos sindicatos vão se reunir com os deputados. Também ficou marcada uma reunião para a próxima terça-feira com representantes de sindicatos. Eles devem levar uma pauta de sugestões para o governo. Em uma entrevista coletiva no Palácio Guanabara, sede do governo do estado do Rio, na manhã de hoje, o governador Luiz Fernando Pezão afirmou que a violência nos protestos contra o pacote de austeridade não leva a nada. Ele disse que a crise do estado tem que ser discutida dentro do parlamento da Assembleia Legislativa. E o que for de âmbito federal será discutido dentro do Congresso Nacional. Depredação de prédio público, segundo ele, não traz nenhum benefício. Pois é, e ainda no Rio de Janeiro, a gente trata agora de um outro assunto. Daqui a pouco, então, a gente volta com o assunto de que o ex-governador do Rio de Janeiro foi preso na manhã de hoje. Mas a gente segue, então, falando desses protestos que acontecem no Rio de Janeiro. Hoje, um dia bastante conturbado lá no Rio de Janeiro, com a prisão do ex-governador Antony Garotinho e também com esses protestos que acontecem. É mais um protesto, na verdade, porque nós já tivemos alguns protestos na frente da Alerj, Assembleia Legislativa, na semana passada, também neste domingo e hoje, então, mais uma vez, já que esse pacote de austeridade anunciado pelo governo começou a ser tratado, discutido na Alerj na manhã de hoje. Exatamente. Agora sim a gente vai falar da prisão de Antony Garotinho, ex-governador do Rio de Janeiro. Quem está em Campos dos Goytacazes é a repórter Andressa Alcoforado. Andressa, Antony Garotinho já chegou por aí? Boa tarde. Muito boa tarde a todos. Ainda não, a previsão é que ele chegue hoje à tarde, ainda num voo fretado do Rio, né? Como a gente disse mais cedo, ele foi preso no bairro do Flamengo, já prestou depoimento na Polícia Federal do Rio, inclusive também já fez exame de corpo de delito e agora ele segue para Campos num voo comercial que ainda não chegou, mas a previsão é que chegue ainda nesta tarde. A gente pode ver toda essa movimentação aqui bem em frente à Polícia Federal de Campos. Temos militares, diversos militares, carros de polícia também para tentar conter, porque a população também veio para cá, diversas pessoas acompanhando esse fechamento, assim como a imprensa aqui, toda em frente à Polícia Federal, aguardando mais informações. Segundo a Polícia Federal,
Segundo o delegado da Polícia Federal, Paulo Cassiano, a prisão é um desdobramento da operação que investiga a utilização irregular do programa social Cheque Cidadão na compra de votos nas eleições aqui em Campos. O mandado de prisão foi expedido pelo juiz Glaucenir Silva de Oliveira. Garotinho foi preso por policiais de Campos mesmo. E ao longo dessas investigações, diversas pessoas já foram detidas, inclusive vereadores que ganharam as eleições, continuam sendo investigados, alguns detidos. Inclusive a Justiça Eleitoral começou nesta semana a ouvir algumas dessas pessoas envolvidas, que seria basicamente isso: a suspeita de compra de voto, utilizando esse programa social Cheque Cidadão, que é um programa municipal, um programa que já existe aqui no município há algum tempo, mas a Polícia Federal encontrou, de acordo com as investigações, suspeitas de compra de voto nessa eleição aqui municipal. E, inclusive, o candidato que era do mesmo partido de Garotinho não conseguiu se eleger nessas eleições aqui municipais. Mas a gente aguarda, acompanha tudo o que está acontecendo aqui na sede da Polícia Federal de Campos. O delegado Paulo Cassiano deve falar com a imprensa assim que conseguir ouvir o então ex-governador, ex-deputado federal, e atualmente ele era secretário de governo da esposa, Rosinha Garotinho, que já está no poder aqui no município há 8 anos. Mais detalhes, a gente volta com as informações. Andressa, só aproveitando a sua participação, daqui a pouquinho você volta então assim que ele chegar por aí, mas já era esperado pela própria defesa do ex-governador de que ele poderia ser preso, tanto é que já tinham impetado um pedido de habeas corpus, não é isso? Isso sim, várias pessoas, ligadas ao ex-governador foram detidas, foram presas. Inclusive, a gente relatou há pouco tempo a prisão da Lindamara Silva, que era vereadora e também foi candidata nessas eleições. E ela, braço direito da atual prefeita Rosinha Garotinho. Então, já havia essa expectativa, de mais pessoas do grupo político serem detidas, serem investigadas, Na verdade, é o que tem acontecido. Algumas pessoas estão tendo prisão temporária decretadas, outras já outros tipos de prisões. Enfim, é uma investigação que continua sempre nessa situação, nesse questionamento de compra de votos baseada aí nesse programa social Cheque Cidadão. Andressa, e o nome da prefeita Rosinha Garotinho, que inclusive é a esposa de Antony Garotinho, também é citado nessa investigação ou não? Ainda não, ainda o nome dela não foi citado. Ao todo, a gente tem um número aí de 39 pessoas arroladas nessas investigações da Polícia Federal, que elas seguem, também na Justiça Eleitoral. São vereadores, são cargos de confiança, são secretários do governo atual. Mas ainda a Polícia Federal não citou o nome da atual prefeita, a Rosinha Garotinho, que está no poder, como eu disse ainda há pouco, há 8 anos. Tá certo, Andressa. Obrigada pelas suas informações. Então, a qualquer momento, nós podemos voltar com você com mais informações da chegada do ex-governador do Rio aí na delegacia. Obrigada. Bem, agora a gente segue então com outros assuntos, mas segue falando de política, viu? Porque a reunião da Comissão de Constituição e Justiça do Senado desta quarta-feira foi cancelada por falta de quórum. A expectativa era de votação do relatório do senador Randolfo Rodrigues, que é favorável à proposta de emenda à Constituição que retira o foro privilegiado de políticos e autoridades. Com o cancelamento da sessão, a votação deve ocorrer só na próxima semana. Essa proposta acaba com o foro privilegiado no caso do político cometer um crime comum. Se for um crime de responsabilidade, ou seja, ligado ao desempenho da função pública, seria mantido o julgamento no STF. A medida valeria para todos os políticos, inclusive o presidente da República. Se for aprovada na comissão, a PEC ainda tem que passar pelo plenário. Bem, só lembrando que foro privilegiado é um direito adquirido por algumas autoridades públicas que garante que elas possam ter um julgamento especial e particular quando são alvos de processos penais. Conforme consta na Constituição brasileira, a investigação e o julgamento das infrações penais das autoridades com foro privilegiado
passa a ser competência do Supremo Tribunal Federal. Entre os indivíduos sem foro privilegiado, as ações penais costumam tramitar nos juízos de primeira instância. Bom, e a respeito sobre esse assunto, a nossa enquete do dia de hoje. Você é a favor do fim do foro privilegiado? Para votar nas redes sociais, entre no Twitter, no Facebook da Record News, comente e participe. Use a hashtag #LinkRecordNews. Para comentar sobre o assunto, você também pode enviar uma mensagem para o nosso WhatsApp, neste número que aparece na sua tela, DDD 11, número 95307-1851. Nós esperamos a sua participação. Bom, a gente continua falando de política porque o Ministério Público de Minas Gerais pediu bloqueio de bens do prefeito eleito de Belo Horizonte, Alexandre Calil. Por isso, nós vamos conversar agora com a repórter Paula Branches, que tem mais informações. Olá, Paula. Bom dia. Que bens são esses? Olá, para quem acompanha o Link Record News, a promotoria pediu aí o bloqueio de bens, de ações e de imóveis e até de veículos. O valor chega a quase 3 milhões de reais. A suspeita é de irregularidades em um acordo firmado da empresa de Alexandre Calil com o Departamento de Estradas e Rodagens aqui de Minas Gerais, que é responsável pela manutenção das estradas. E olha, segundo a promotoria, a variação foi causada por 2 aditivos e também por um suposto superfaturamento. O prefeito Alexandre Calil disse que não houve esse reajuste de 99% e considerou essa história uma brincadeira de mau gosto. Voltamos ao estúdio da Record News. Obrigada, Paula. Boa tarde para você. Bem, o presidente da República, Michel Temer, vai oferecer hoje no Palácio da Alvorada um jantar a senadores para pedir apoio à aprovação da proposta de emenda à Constituição que limita os gastos públicos pelos próximos 20 anos. Enviada pelo governo ao Congresso Nacional ainda no primeiro semestre, a PEC já foi aprovada na Câmara dos Deputados e pela Comissão de Constituição e Justiça do Senado. Cabe agora ao plenário da Casa votar a medida em 2 turnos. O primeiro está previsto para o dia 29 de novembro e o segundo para o dia 13 de dezembro. Bom, a gente muda de assunto agora porque ladrões armados com fuzis invadiram a casa do cunhado do governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, no bairro do Morumbi, área nobre da capital paulista. O empresário foi agredido e ameaçado dentro da mansão, que fica a menos de 1 quilômetro do Palácio do Governo. A mansão ocupa boa parte do quarteirão e pelo mapa dá para ver que ela está a 750 metros do Palácio dos Bandeirantes, sede do governo paulista. A casa fica no bairro Nobre do Morumbi, zona sul de São Paulo, e pertence ao empresário Ademar César Ribeiro, de 75 anos, cunhado do governador Geraldo Alckmin. Segundo a polícia, 6 bandidos encapuzados e armados com fuzis invadiram a casa. 2 deles pularam um muro e renderam o vigia, que estava numa guarita. Em seguida, eles abriram o portão para que os outros 4 entrassem de carro. Os assaltantes foram direto para o quarto onde o empresário dormia sozinho e arrombaram a porta. Ademar disse à polícia que levou um soco no peito e outro no estômago e teve uma arma apontada para a cabeça. Os ladrões, segundo ele, arrombaram 2 cofres e levaram joias, relógios, dinheiro, objetos de valor e um revólver. O vigia diz que o bando se comunicava por meio de pontos eletrônicos e que ouviu um deles dizer que já esteve na casa. A polícia deve ouvir os funcionários da casa nos próximos dias e não descarta a possibilidade do envolvimento de pessoas de fora. O empresário disse à polícia que na semana passada, técnicos de uma empresa de segurança estiveram na casa para dar manutenção no sistema de alarme e que o sistema não funcionou durante o assalto quando o vigia apertou o botão de pânico antes de ser rendido. Bem, a análise desse caso você acompanha agora com o nosso comentarista de segurança, Renato Lombardi. 2 delegados e 3 investigadores foram designados pelo diretor do Departamento de Investigações Criminais para tentar esclarecer e solucionar o assalto à casa do cunhado do governador do estado. O assalto aconteceu no Morumbi, ele estava dormindo quando foi acordado, foi agredido, foi espancado e o segurança da residência ouviu de um dos assaltantes de que ele ali já estivera. A suspeita que a polícia está investigando é que os ladrões receberam informações das pessoas que estiveram na semana passada verificando exatamente o que? O sistema de alarme da casa. Toda a fiação do alarme. E, coincidentemente, quando os ladrões chegaram, o segurança apertou o botão de pânico e o botão de pânico, que deveria funcionar e alertar a empresa de segurança,
ele não funcionou. Então, a dica é muito boa. Agora, ao mesmo tempo em que 2 delegados e 3 investigadores foram designados para esclarecer e prender as pessoas que assaltaram a casa do cunhado do governador, o diretor do Departamento de Investigações Criminais poderia também designar policiais, delegados, investigadores, escrivães, para esclarecer outros assaltos à residência em São Paulo, que todos os dias acontecem. Outros assaltos que acontecem na rua, com pessoas sendo roubadas com celular, bolsa, não é? Assaltos em comércio. O empenho tem que ser o mesmo. Não é só porque é cunhado do governador, é que existe um empenho maior. O empenho tem que ser para todos nós. Mas, de qualquer forma, a segurança em São Paulo, ela está fragilizada, ela precisa ser melhorada, o policial precisa ser muito mais bem pago e tem que ter uma estrutura melhor, porque, do contrário, nós vamos todos os dias contar histórias de assaltos, de mortes e também, de vez em quando, dizendo que alguém da família do governador foi assaltado. O Link Record News faz uma pausa agora para os nossos apoiadores e volta em instantes. Veja a seguir. Estudo mostra que o Zika vírus é mais contagioso do que se imaginava. E ainda, mais informações sobre a crise financeira do Rio de Janeiro. O Link News volta já já. Três horas e 38 minutos no horário de Brasília. Link Record News de volta com mais informações. De volta agora falando de saúde. Cientistas norte-americanos descobriram que o Zika vírus pode sobreviver por até 8 horas fora do organismo. Essa descoberta pode levar a outras informações sobre os riscos de contaminação, principalmente para profissionais da área da saúde. Segundo a pesquisa, por sobreviver fora do organismo, o vírus pode ser contraído pelo uso de agulhas contaminadas e até pelo contato direto com feridas na pele. A descoberta confirma que a transmissão do vírus da Zika não é feita só por meio da picada do mosquito Aedes aegypti infectado ou por relação sexual com parceiro infectado. A boa notícia é que o uso de desinfetantes comuns, como álcool, são eficientes para matar o vírus em até 15 segundos. Mas isso em ambientes livres da presença de sangue. E ainda falando de saúde, mudanças repentinas de temperatura pioram o estado de saúde de quem tem alergias. Para evitar complicações, os cuidados têm que ser diários. Um dia calor e de uma hora para outra frio. A mudança brusca de temperatura é um tormento para quem sofre de alergias. É daí que vem a tosse da Júlia. Fico com o nariz entupido e também fico coçando e fico com tosse. A menina ainda passa a ter crises de bronquite. A família toma diversos cuidados. Cachorro, só o de brinquedo. E os bichos de pelúcia ficam escondidos. A gente deixa tudo guardado fora do alcance dela o máximo possível. A casa não tem tapetes nem cortinas de tecido. O sofá é de couro, material não poroso que não acumula pó. Mas na mudança de clima, ninguém escapa. Começa com o nariz, coça o nariz, a Júlia já o nariz dela entope completamente e aí só evolui. Na hora de limpar o piso, nada de vassoura, só aspirador ou pano úmido. No quarto, a ordem é renovar. O ideal é trocar, lavar pelo menos uma vez na semana, tá? Em relação ao travesseiro, o ideal é trocar o travesseiro pelo menos a cada 6 meses. Quando chove ou faz muito frio, a primeira atitude de muitas famílias é fechar toda a casa. Mas um ambiente úmido e abafado ajuda a provocar as crises alérgicas. O ideal é sempre deixar a residência bem arejada. Cheiros fortes de perfumes ou produtos de limpeza devem ser evitados, assim como o ar-condicionado, que resseca o ambiente. Primeiro, a primeira coisa que tem que observar é se tem limpeza adequada do ar-condicionado, que isso também pode desencadear alergia. E em relação a esse ressecamento da mucosa, pode utilizar soro fisiológico. Sentiu que está mais seco, pode usar o umidificador junto. Dicas para enfrentar as alterações do clima sem sofrer tanto. Por falar em alteração do clima, o calor chegou forte para os gaúchos. E com ele, o anúncio de que as temperaturas médias no planeta subiram mais de 1 grau. Pois é, segundo pesquisas, este ano vai entrar para a história como o mais quente de todos os tempos.
O calorão tirou muita gente de casa. Muito quente e ventilador, ar-condicionado não suporta. A gente tem que ficar o mais confortável possível, né? Eu moro há 30 anos aqui no Rio Grande do Sul e eu tomei a certeza de uma coisa, a temperatura aqui é a dos extremos, ou é muito quente ou é muito frio. A sombra é o lugar mais disputado. E aqui, a bebida típica substitui a água fresca. É chimarrão, né? Ajuda a refrescar. Para encarar o verão fora de época, com temperaturas em torno dos 30 graus, como nesta semana, é preciso tomar cuidado. Acho interessante passar protetor solar sempre, porque o sol está muito perigoso hoje em dia, e sempre um boné, um chapéu, mas assim, a gente sempre fica na sombra para se proteger. A Organização Meteorológica Mundial confirmou durante conferência sobre mudanças climáticas em Marrocos que este ano a temperatura deve bater recorde no planeta inteiro. Isso mesmo, 2016 deve ser o ano mais quente da história, consequência direta do aquecimento global. A poluição no mundo está propiciando essa mudança no clima e está aumentando o calor. Eu espero que as grandes nações revejam, né, as indústrias e parem de poluir, né? A criançada não faz ideia do problemão enfrentado no planeta. Para elas, basta um sorvete para refrescar. E tá gostoso? Tá. O Link Equanews faz uma pausa agora para os nossos apoiadores e volta em instantes. No próximo bloco, a gente vai entrevistar um cientista político para falar sobre a crise no Rio. Continue com a gente. Três horas e 49 minutos no horário de Brasília. Link Equanews de volta. E a gente volta a falar da crise financeira lá no Rio de Janeiro. A Alerj já começou a discutir o pacote de medidas quando entram na pauta de discussões 2 dos 21 projetos enviados pelo governo do estado. As propostas serão discutidas e vão receber emendas dos deputados. A previsão é de que a votação definitiva aconteça em dezembro, isso depois da análise das emendas. Pois é, o conjunto de medidas anunciado pelo governador do Rio de Janeiro para equilibrar as contas públicas prevê, entre outras coisas, a redução no número de secretarias, o fim de alguns programas sociais e o aumento da tarifa do bilhete único de R$ 6,50 para R$ 7,50 em 2017. Pagar salários, pensões e aposentadoria é atualmente o maior desafio do estado do Rio de Janeiro. Isso desde 2007, porque as despesas com o pagamento da folha cresceram 50%, já descontada a inflação. O número de servidores da Ativa é praticamente o mesmo. O Rio tinha 224 mil servidores, isso segundo a Secretaria de Planejamento. E agora são 223 mil. No entanto, o número de aposentadorias disparou, assim como a concessão de reajustes salariais. Pois é, e para analisar esse cenário, a gente conversa ao vivo por telefone com o cientista político da Tendências Consultoria, Rafael Cortes. Rafael, boa tarde, obrigada por nos atender. Boa tarde, Maria Clara. Boa tarde, Marcelo. Eu que agradeço o contato. Rafael, o governador do Rio, Luiz Fernando Pezão, tem grandes desafios pela frente. Um deles, conseguir aprovar esse pacote de ajuste fiscal na Assembleia Legislativa do Estado. E o outro é convencer de que esse é o melhor caminho para os servidores do Estado, não é isso? Não é. E num momento particularmente difícil da conjuntura política brasileira, uma conjuntura marcada por forte onda de protestos contra a classe política como um todo, então baixa popularidade dos principais líderes e talvez o Rio de Janeiro seja o estado que nesse momento mais expressa essa dificuldade de tomar decisões difíceis em um contexto de baixa legitimidade, né? Em caso em particular, o problema do Rio é um desafio de você aprovar um conjunto de medidas que tem como, entre aspas, assim, inimigo ou adversários naturais, um grupo de social, né, os funcionários públicos, pensionistas, que tem forte capacidade de mobilização. E isso acaba resultando nessa série de conflitos, dificultando aí o processo legislativo em torno do tema. Mas não tem jeito, né, Rafael? A crise já afeta todos os setores do Estado praticamente, então é preciso fazer alguma coisa. Eu queria que você apontasse aí nesse pacote de medidas anunciado pelo governo do Estado, o que na sua visão é correto e o que não é.
Assim, a direção é correta. Assim, o que vem acontecendo é que os estados utilizaram recursos extraordinários, receitas extraordinárias, por exemplo, royalties de petróleo, transferências constitucionais, e fizeram gastos permanentes. Então, no momento em que você tem uma queda dessas receitas, os gastos permanecem numa dinâmica bastante exacerbada e, portanto, aí você tem o chamado déficit fiscal, especialmente, né, num contexto de crise econômica, que torna ainda a dinâmica das receitas muito complicada. E essa equação não fecha, em algum momento você começa a ter, dificuldade de fazer a gestão da máquina pública. Assim, em linhas gerais, são corretas todas as medidas que tenham no sentido de equacionar essa diferença, especialmente no que diz respeito à questão das aposentadorias e pensões, que isso, de fato, é uma trajetória explosiva até por conta da dinâmica demográfica do país. O problema com isso é que há uma série de pequenos benefícios que, embora simbólicos, que não vão ter um peso tão grande no orçamento, mas que são importantes para mostrar que esse esforço de fazer o reajuste fiscal é um esforço coletivo e não vai cair nos ombros de uma categoria específica. Então tem uma série de secretarias, de autarquias, enfim, um funcionamento da máquina pública que poderia ser cortado para ajudar nesse processo, muito mais por um caráter simbólico, de que está todo mundo nesta direção. Não há dúvida que, independente das medidas, e elas são medidas corretas, mas isso vai ter um custo no curto prazo grande para algumas categorias. Então, acho que essa é o desafio maior. São direitos que são cortados no curto prazo em nome de benefícios futuros, mas sem eles o Estado pode entrar numa trajetória muito preocupante. Rafael, você falava da impopularidade, né, de alguns governadores agora com crise financeira não só no estado do Rio, mas em outras regiões do país. E algumas medidas, né, algumas não, né, praticamente todas bem impopulares. Os salários, os reajustes de alguns servidores que vão ficar para 2020. Também a questão do bilhete único, que vai aumentar de R$ 6,50 para R$ 7,50. Impostos vão aumentar o ICMS em alguns produtos. Também tem a questão do aumento do desconto previdenciário em algumas categorias, mas no meio disso o próprio governador vai cortar o próprio salário dos secretários e também reduzir o número de secretarias. Isso é para tentar aliviar, digamos assim, um pouco esse impacto tão impopular, essas medidas tão impopulares? Não tenha dúvida, é muito mais essa direção desse simbolismo, né, de você tomar decisões que não tenham peso grande em termos orçamentários, mas que tem um peso político fundamental, que é sinalizar que está todo mundo, de alguma maneira, contribuindo para a solução desse dilema. E isso é ainda mais importante nesse momento em que a classe política tem pouca legitimidade para demandar mais da sociedade, né? Você tem uma carga tributária que já é em patamar elevado, você tem o controle da sociedade em relação à utilização dos recursos públicos é muito pequeno, então todo esse macroambiente afeta esse processo. Então, essas medidas, digamos, mais simbólicas vêm nessa direção. Agora, o importante, o que é estrutural na questão fiscal, me parece que é criar uma estabilidade nos dois lados, né? No crescimento das despesas e na utilização das receitas. O que aconteceu era um mecanismo muito perverso, né? Você utiliza receitas extraordinárias, então, olhando na figura, na fotografia, são medidas que não teriam custo fiscal, porque você está no momento em que você tem um fluxo de receitas muito positivo, e aí, do ponto de vista político, o incentivo é gastar, seja dar aumento para o funcionalismo, seja gastar nas diferentes rubricas. O problema é quando essas receitas deixam de entrar. Então, você precisa equacionar o seu gasto com esses ciclos de receitas. Hoje a gente tem uma estrutura muito rígida. Então, acontece qualquer ciclo econômico negativo, isso é normal, a economia funciona em ciclos,
você tem um problema sério e no Rio pode se transformar uma questão estrutural. Agora, o que é mais grave, meninas, é que isso não é um problema exclusivamente do Rio. Acho que essa é uma preocupação, inclusive, de política nacional e que vai acabar afetando toda a recuperação econômica em curso. Rafael Cortes, cientista político da Tendências Consultoria, muito obrigada pelos seus esclarecimentos a respeito da crise no Rio. Até uma próxima oportunidade. Eu é que agradeço o contato e uma boa tarde a vocês. Obrigada, boa tarde, Rafael. Bem, agora a gente fala de uma outra manifestação, porque alguns manifestantes invadiram na tarde desta quarta-feira o plenário da Câmara dos Deputados e esse grupo aí provocou bastante tumulto no local. Seguranças e invasores entraram em confronto. A porta de vidro que dá acesso ao plenário foi quebrada e a sessão teve de ser interrompida. O grupo entoa palavras de apoio ao juiz federal Sérgio Moro e canta o hino nacional. Da tribuna gritaram palavras de ordem em favor da intervenção militar e brandam general aqui. Os parlamentares foram pegos de surpresa pelo grupo que rapidamente tomou a tribuna. O Link Record News faz uma pausa agora para os nossos apoiadores e volta em instantes. E a seguir, mais informações da prisão do ex-governador do Rio de Janeiro, Antony Garotinho. Até já. Quatro horas e 2 minutos da tarde pelo horário brasileiro de verão. Link Record News já está de volta. A gente volta a falar sobre a prisão do ex-governador do Rio de Janeiro, Antony Garotinho, que foi preso hoje pela Polícia Federal. E por isso a gente volta ao vivo lá na Polícia Federal de Campos dos Goytacazes, onde está a repórter Andressa Alcoforado. Andressa, quais as informações que você tem agora pra gente? Pois é, o ex-governador e atual secretário de governo de Campos ainda não chegou em Campos. A expectativa é que ele vinha num voo fretado, mas ainda a Polícia Federal não confirmou se do aeroporto ele segue direto para o presídio Carlos Tinoco da Fonseca, aqui em Campos, ou vem aqui para a sede da Polícia Federal para mais um depoimento, já que, lembrando, ele foi preso por policiais de Campos. Então, essa informação ainda não foi confirmada pelo delegado da Polícia Federal, Paulo Cassiano. Se do aeroporto ele segue direto para o presídio ou vem aqui para a sede da Polícia Federal de Campos. O que a gente observa ainda aqui em frente à sede da Polícia Federal, essa quantidade de pessoas, diversas pessoas, essa mobilização, muitas pessoas a favor do ex-governador Antony Garotinho e outras contra, inclusive por isso que a Polícia Militar está fazendo esse reforço aqui à frente da sede da Polícia Federal por conta de brigas. Isso já aconteceu no início, no finalzinho da manhã. As pessoas estão aqui no calor da situação, né? É uma situação que algumas pessoas não esperavam, mas de acordo com o delegado da Polícia Federal, Paulo Cassiano, essa prisão é um desdobramento da operação que investiga a utilização irregular do programa social Cheque Cidadão. E de acordo com as investigações, Antony Garotinho também estaria aí envolvido nesse esquema de compra de votos que aconteceu aí nas eleições municipais deste ano. Tá certo, Andressa. Obrigada pelas informações. Bom trabalho para você aí. Obrigada. Momento agora de interatividade. Hoje a gente perguntou a respeito do foro privilegiado. Você é a favor do fim do foro privilegiado para políticos e autoridades do Brasil? Isso já está em discussão no Senado. Hoje, inclusive, tinha uma reunião na Comissão de Constituição e Justiça e Cidadania para votar isso, mas não teve a reunião por causa de falta de quórum. Para participar é só usar a hashtag LinkEcoNews ou ainda mandar sua mensagem rapidinho para o nosso WhatsApp, que já está acabando o tempo. É o 11-95307-1851 e a gente já tem participação na tela. Vamos então à primeira participação na tela, é da Miriam, de Cidreira, Rio Grande do Sul. Sim, sou a favor. Foro privilegiado é um incentivo à corrupção. Opinião da Miriam registrada. Obrigada, Miriam. Mais uma participação do Claudemir, de Araraquara, São Paulo. Sim, sou a favor. Todos os cidadãos que cometem crimes têm que pagar pelo que fez, porque os políticos merecem foro privilegiado. Então, questiono o Claudemir. A gente aproveita para agradecer a participação e te chamar para participar amanhã da nova enquete que a gente vai chamar ao longo das 2 edições do Link Record News.
Bem, a gente tem agora uma última informação. Você vai ver que o empresário Lucas Porto, de 37 anos, confessou que matou a sobrinha neta de Sarney, a publicitária Mariana Costa, de 33 anos. Porto era cunhado da vítima. A motivação seria uma atração que ele tinha por Mariana. As informações foram divulgadas pelo secretário de Segurança Pública do Maranhão, Jefferson Portela. Bom, e toda a repercussão desse caso polêmico você acompanha ao longo da programação da Record News. E essa edição do Link Record News fica por aqui. Lembrando que se você quiser sugerir algum assunto para o jornal, é só mandar uma mensagem para o nosso WhatsApp. Participe também nas nossas redes sociais usando a hashtag Link Record News. E a gente lembra que o Link Record News é exibido de segunda a sexta-feira em 2 edições, às 11 da manhã e também às 3 da tarde. Fique agora com o programa Pet Channel. Continue participando pelas redes sociais. Eu te encontro daqui a pouco às 5 da tarde na próxima edição do Hora News. Record News. Informação para você crescer. Até mais. Tchau, tchau.